Hoje nós escolhemos um tema aqui para falar que muitas pessoas comentam assim: por onde eu vou começar, né? Por onde eu vou? Quais as dicas para ter, né, um bom financeiro, né? Como é que faz a coisa andar, né? E gente, de fato, né, existem sim as coisas, a forma de atuar que facilita a sua vida aí. Mas é fato, a gente vai precisar. Ó, Kleber chegou por aqui, bem-vindo, né? Existe também uma postura de você enquanto empreendedor, de você enquanto funcionário do financeiro, que vai precisar ter para conseguir fazer a coisa andar, né? Então é isso que eu vou falar hoje. Vou trazer aqui 4 dicas, né? Então hoje a live é aí bem sucinta para a gente conversar sobre isso mesmo, de dicas que a gente pode fazer para implementar então o setor financeiro de uma maneira bacana, tá? Então veja só, a primeira delas é algo que pega bastante no... Eu não vou falar que é no financeiro não, viu gente? Eu vou falar que isso pega na vida, né? Será que você acertou? Será que você sabe o que é aí? Disciplina. Essa tal dessa disciplina, né? Essa tal dessa disciplina pega em todas as situações. Por quê? Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem uma certa dificuldade de pensar assim: bom, eu tenho que fazer isso, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Isso é disciplina, né? Esse fazer de novo, esse colocar a mão aí na massa, fazendo a coisa acontecer diariamente, é algo que, assim, é desafiador. E por que é desafiador na empresa, né? Porque quando você pensa em disciplina, muitas vezes o empreendedor, tô falando mesmo com você que tá me ouvindo, você tem um monte de coisa para fazer, não é? E neste monte de coisa para fazer, meio que faz o que é prioridade. Então quando a gente pensa assim, o que é prioridade, né? É o atendimento ao cliente. A maior parte das pessoas trazem isso assim: não, precisa atender. É verdade. Se você não atender, né, não entra dinheiro. O que faz entrar dinheiro, então, aí na prática é você realizar o atendimento. Mas você precisa pensar que muitas vezes todo o trabalho que é feito, ele pode ser muito mais produtivo, e aí agora sim eu tô falando aqui do financeiro, que ele pode ser muito mais produtivo partindo do ponto de vista de que você faça isso todos os dias, porque você encontra a melhor forma de fazer. Então assim, ó, um dos atributos que o empreendedor precisa ter é a disciplina, né? Com a disciplina que o gestor deve cultivar, então a gente está falando aqui de algo que você... uma organização não tem como ter um sucesso se ela não tiver um método de fazer. Um método do dia a dia, um método das tarefas. Então, você vai conseguir disciplina também tendo uma forma de executar e seguindo isso no dia a dia. Imagine assim, se você tivesse algum vício, ou talvez você conhece alguém que tenha. Imagine o seguinte: quando você pensa em um vício, né? E aí tem gente entrando aqui que vai compartilhar comigo. Ó, tô vendo o Lucas entrando aqui falando de disciplina, né? O que é a disciplina da atividade física, por exemplo? Então vou pegar até de exemplo. Ele veio aqui e já me deu um insight aí para falar sobre a disciplina da atividade física. Quando você começa, gente, se você não tiver muito foco, as chances de você atingir o seu objetivo são muito remotas. E por que elas são remotas? Porque se você não tiver foco e acompanhamento diário, é óbvio que você não vai dar continuidade, porque você também não vai ver resultado. Sabe aquele negócio de que você faz, aí amanhã você vai fazer, depois você tem que retomar porque você não sabe onde parou? Então a disciplina tem a ver com isso. Sempre que nós pensamos em executar uma tarefa financeira, nós precisamos ter disciplina. Quando a gente fala em disciplina, vamos pensar também assim, ó. Hoje você vai lá e olha o teu faturamento. Amanhã você olha esse faturamento, você compara se você melhorou ou não. Quando eu falo amanhã, são vários momentos, né? Se amanhã pode ser daqui um mês, em que você olha o teu faturamento mensal, você tem comparabilidade. Você olha, por exemplo, a produtividade. E aí que eu gosto de trazer os insights do dia, né? Hoje eu estava fazendo um atendimento e aí nós estávamos falando justamente de acompanhar os números. E o que é esse acompanhar os números? Porque a gente começou a comparar, por exemplo,
o giro de estoques. Então, quando a gente fala em giro de estoque, eu estou falando, por exemplo, para quem tem um estoque na empresa, que cada produto demora um tempo para poder entrar e sair, né? Do momento que ele é estocado até o momento que ele é vendido para o cliente. E aí você analisando esses números do giro do estoque dessa empresa, a gente consegue perceber que uns demoram lá 100 dias e outros demoram, por exemplo, 800 dias. A grande questão é que quando você tem disciplina e acompanhamento, você começa a estratificar essas informações e a partir daí você tem condição de trabalhar da melhor forma. Então veja, se eu chego para o departamento de compras e digo o seguinte, não, vocês precisam melhorar o prazo de estocagem aqui, quer dizer, comprar menos, girar mais rápido. Então, uma das coisas que comprando menos você vai atingir é que você tem condição de fazer esse produto girar um pouco mais rápido. Valeu, Altemar, tô vendo você entrando por aqui. Quando a gente gira mais rápido, nós temos menos dinheiro parado lá no estoque. Esse dinheiro vai para o caixa e você compra o produto que tem giro. Então, como é que eu estou dizendo isso? Se você olha para os teus produtos todos e trata tudo no mesmo balaio, vamos pensar assim, você pode falar para o teu departamento de compras que ele precisa comprar melhor. E às vezes, ele nesse comprar melhor, ele fica pensando o seguinte, né? Olha, eu já compro bem, eu tenho tal produto que super gira um monte. Só que às vezes ele esquece daquele produto que para negociar melhor é comprado em grande quantidade e que aí nesse caso fica parado no estoque e tem uma perda. Hoje a gente estava conversando, por exemplo, de uma perda de um produto de 23 mil reais. E, gente, 23 mil reais é bastante dinheiro, concorda? Para mim é muito, né? Muito dinheiro. Porque qualquer perda, quer dizer, você tá... como se você pegasse o dinheiro, abrisse a sua carteira agora, pegasse o que tem aí e rasgasse. Imagina a empresa fazendo isso. Então, a disciplina é onde você tem um acompanhamento. Então, falando da questão da atividade física que eu comentei, vale o mesmo, por exemplo, para pessoas que têm um vício, né? Ah, eu como chocolate, tem vício, a comida, né? O exagero da comida é um vício, né? Não é o vício da bebida. E aí o que acontece é que às vezes assim, para você traçar uma meta e você sair e você alcançar um resultado, ele exige o quê? Disciplina. Só que às vezes a gente pensa assim no vício, a gente fala, não, mas no vício tem que ter. E aí lá no financeiro, muitas vezes a gente não trabalha nesse formato. Então você acaba fazendo o quê? Tratando o financeiro como um departamento, né, que não está diretamente ligado ao cliente e que por esse motivo você acaba dando não dando prioridade para ele. Então, primeira dica é exercite a disciplina. Depois é outro fato que eu conversei hoje. Então eu separei dicas aqui, né, que eu hoje inclusive falei sobre elas, né? Uma outra situação, quando você pensa, quanto que eu tenho que gastar? Então a segunda dica é quando você define. Gente, esse é o maior sinal de maturidade de um empreendedor. É quando ele não gasta o que quer, mas é quando ele gasta aquilo que ele combina que tem que gastar. Tô falando você empreendedor, mas isso vale para as pessoas que estão com você. Todos precisam ter ciência de qual é o orçamento da empresa. Eu gosto muito do orçamento anual. Então, quando você pensar em orçamento, vamos pensar o seguinte, né? Às vezes você tem oportunidades de investimento. E aí hoje falando desse fato, né, de definir um orçamento, porque uma das perguntas que me fizeram é assim, Magda, o meu gestor aqui, ele tá com uma dúvida que é, por que o meu custo fixo, ele varia tanto? Opa, né? Gente, custo fixo a gente não tem, né? Não é variável, né? Se vocês voltarem lá, se tiverem dúvidas em outro momento do que é o custo fixo e variável, então dá uma olhadinha lá. Mas vamos pensar o seguinte, o princípio do custo fixo é que ele seja estável. Então não posso ter um custo fixo num mês de 10 mil reais e no outro mês de 20. Porque aí é mais difícil para você administrar. Então se isso acontece na tua empresa, você precisa definir um orçamento. Qual que é o lado bom de definir um orçamento? É porque nem sempre nós gastamos o mesmo valor de custo fixo, porque o fato de ser fixo não significa que ele não oscile. Variável não,
não significa que ele seja variável. Então, assim, há uma diferença entre ser variável e oscilar. O que é oscilar? Oscilação é o que acontece, por exemplo, na energia elétrica da nossa casa. Quando você tem lá, recebe a conta, é um custo fixo, porque faça chuva ou faça sol, você tem que pagar. Mas todo mês ela vem com um valor diferente. Ou não? É, né? É isso, é assim para todo mundo. Então, quando eu penso na energia elétrica, eu estou falando de um custo fixo que tem, né, lá na tua empresa, na tua casa, mas que todos os meses podem sofrer uma oscilação. Sofre oscilação por causa da venda? Não. Sofre oscilação por causa da forma como você utiliza. O que é essa forma como você utiliza? Então, assim, eu posso usar mais o ar-condicionado, né? Eu posso deixar mais luzes ligadas ou não. Então, são vários os fatores que levam à oscilação. E fatores, inclusive, que nem dependem só de você, que dependem, inclusive, das questões climáticas. Então, isso é o princípio do custo fixo. Agora, é fato também que ele tem um percentual ali. Eu chamo de delta, né? Que ele pode oscilar. Porém, ele não pode dobrar, a não ser que realmente tenha aí um fator, né, que leve a isso. Mas isso normalmente não acontece. Então, custo fixo que me perguntaram hoje, assim, por que ele varia tanto? Não, na verdade ele oscila e vocês precisam imaginar. E aí o exemplo que eles me trouxeram foi o seguinte: olha, Magda, mas veja, eu preciso pagar um influencer aqui para fazer uma mídia, um marketing em relação aos produtos. Legal. E aí a gente contratou um influencer, por exemplo, que teve um investimento aqui, né, que é um gasto, né, mas o marketing também é olhado como um investimento, que ele precisa trazer retorno para você, né, de 15 mil reais. Quando a gente pensa em 15 mil reais, mas nós ficamos 2 meses sem ter esses gastos com marketing, e agora a gente fez esse gasto aqui de 15 mil reais com esse influencer. Falei, legal. Você tem duas formas então de pensar quando você fala em orçamento. Você pode colocar lá 5 mil todos os meses, fazendo uma provisão igual você faz aí com 13º, com férias, que são gastos que você não tem no próprio mês, mas que você não paga todo mês, mas você tem isso dentro do mês, você tem que colocar essa competência aí. Então, você pode fazer dessa maneira, e aí vem a dificuldade muitas vezes de falar, mas onde eu guardo esse dinheiro? Né? Porque esse dinheiro está no giro e a gente não vê. A gente pode até não ver, mas como você também não vai considerar isso sendo uma lucratividade, então você vai ter o quê? Você vai ter uma facilidade de não gastar, porque pelo menos você sabe que esse lucro não existiu. Pior é você calcular um lucro e depois ter que gastar isso lá na frente. Aí fica aquela sensação do empreendedor que cadê o lucro, né? Então isso é uma maneira. A segunda maneira que você pode fazer é definir um orçamento e colocar o gasto onde você realmente teria. Então esse orçamento, por exemplo, ele te daria a seguinte informação. Mês, por exemplo, vamos pensar que agora que mês de dezembro, né, você vai ter um gasto lá de marketing. Então você vai colocar lá no mês de dezembro o gasto, no mês de novembro e no mês de outubro, você não vai pôr nada porque você não vai gastar. Você vai pôr só o que você pretende gastar. O que é legal do orçamento? É que você tenha o previsto e o realizado, e isso te dá um nível de informação que contribui para que você possa enxergar a empresa e entender, né, qual o caminho que você pode seguir. Então a segunda dica é assim, ó, tendo um orçamento, e o orçamento, gente, é assim, você começa muitas vezes, você não vai acertar de primeira. E por que você não acerta de primeira? Porque em várias situações você talvez não tenha um histórico. Como é que você começa definindo um orçamento? A primeira coisa é olhar para o passado. Então, quanto que eu gasto com o que aqui na empresa? Então, quanto que eu faturo e quanto que eu gasto? Em cima desses gastos, você vai colocando ali uma variável que é a sazonalidade. Então, tem meses que você gasta mais realmente com algumas despesas dentro da tua empresa, e tem meses que você gasta menos. Então, o princípio do orçamento empresarial é que ele não vai ser estático, né? Você vai colocar e apropriar as suas despesas conforme aquilo que você tem previsto. Então, imagine o seguinte, às vezes você quer fazer um investimento, uma reforma, aquisição de uma máquina. Não necessariamente você precisa distribuir isso em todos os meses, mas você vai entender assim, olha, eu vou fazer essa aquisição da máquina agora, no mês de novembro.
Então, se você está olhando para um orçamento, é que agora já estamos em novembro, né? Então, vamos pensar em dezembro, que o princípio do orçamento é sempre futuro, porque senão não é um combinado, né? É um realizado, né? É o que foi. Então, quando você olha, por exemplo, assim, ó, eu vou comprar uma máquina, vou investir no equipamento aqui em dezembro. Então, você vai colocar no teu orçamento quanto que você pretende investir. E aí, com base nisso, você tem depois um previsto e um realizado. Gente, a grande questão de ter um previsto e realizado é que o que é combinado não é caro, né? Esse é um ditado bem antigo, né? Combinado não é caro. Por quê? A partir do momento que você define um orçamento para o negócio como um todo, você começa a estratificar isso para os departamentos. Então, se você tem um departamento de marketing, se você tem um departamento financeiro, se você tiver um departamento operacional, né, você vai distribuindo isso para cada pai cuidar aí da sua conta, né? Você não precisa cuidar sozinho, que o grande desafio do gestor, na verdade, é olhar o todo. Então, ele precisa aí de braços que ajudem a olhar as partes dentro da empresa. Então, qual que é o orçamento do meu marketing, do meu financeiro? Vamos pegar outro departamento aqui que eu já falei de marketing, né? Pode ser da logística, né? Qual que é o meu gasto com logística? Então, lá na logística vai entrar o quê? Combustível dos caminhões, né, da entrega, vai entrar as manutenções, enfim, vai entrar todos os gastos que você tenha relacionado à folha de pagamento, às horas extras da folha de pagamento. E aí, cada setor cuida disso. É muito mais fácil cada pessoa que está próximo ali cuidar desse orçamento, ter essa informação, do que você muitas vezes fazer a gestão macro disso e conseguir cuidar aí, por exemplo, da luz que às vezes está ligada desnecessária lá numa sala que não está usando. Muito mais simples quem está ali olhar e falar, vamos desligar essa luz porque isso vai muitas vezes influenciar o nosso orçamento. Gente, a luz é o básico, né? Mas a gente tem tantas coisas que quando você começa a controlar, que as pessoas se tornam donas do processo e elas se tornam comprometidas. Então aqui essa segunda dica é muito legal, que além de ter com você essa questão de definir o orçamento, é que você possa compartilhar isso se você tiver mais pessoas para te ajudar aí na empresa, tá? A terceira dica, né, é o controle que nós precisamos ter do dinheiro, né? Então eu falei da disciplina e do orçamento, e independente de você ter um ou outro, você precisa ter o controle do dinheiro que movimenta, da movimentação financeira dentro da tua empresa. E quando eu falo de controle de movimentação financeira, eu estou falando inclusive de estoque, né? Porque falei no início, né, de dinheiro que fica lá para girar o estoque, e é muito comum a gente esquecer que o estoque é dinheiro. Hoje eu estava fazendo um cálculo aqui, né, para uma empresa, e aí a gente estava percebendo que assim, ó, falta dinheiro para pagar as contas. Aí nós temos que fazer o quê? Antecipação de boletos. Até aí ok. Mas quando você vai olhar para os prazos médios ali da empresa, e você vai olhar, por exemplo, o capital de giro e a necessidade de capital de giro, você olha e começa a perceber assim, gente, mas tem capital de giro. Mas aonde que tá? Aí quando você estratifica isso, você percebe que está lá no estoque. Estando no estoque, significa que você tem um nível de dependência para executar as vendas, aí sim pagar as contas. Agora, qual que é o problema disso? Né? Porque nós precisamos vender, não tem problema tão grande em relação a isso. O detalhe, gente, é que sempre que você tem uma dependência em relação aos estoques, você tem uma pressão de venda. E quando você está pressionado para vender, normalmente você não vende bem. Porque aí você acaba abrindo políticas financeiras que não fazem bem para você aí na empresa. Exatamente. Como que não faz bem para você? Às vezes você dá um prazo a mais. Já vi empresas que vendiam lá em 6 vezes, foram vender em 10 para poder fazer vendas, para que a venda acontecesse, para ela conseguir colocar boleto no financeiro e descontar e antecipar esse boleto. Então veja, controlar os estoques e as movimentações financeiras tem uma relevância muito grande para que você consiga colocar o teu financeiro aí para girar. Sem esse controle, gente, sem esse hábito de controle rigoroso que o financeiro pressupõe, né, que os estoques pressupõem. Agora, vou falar bem baixinho assim, ó, para não me ouvirem. É difícil controlar o estoque, eu sei disso, tá? É difícil, na verdade não é difícil, é desafiador.
e eu sei do desafio que é, porque todo dia eu tô na prática lá, eu sei, gente, como é. Porque a gente quer vender, a gente quer mandar uma demonstração para o cliente, a gente quer fazer um consignado, é transferência de um local para o outro, enfim, eu estou falando de movimentações. Mesmo quando não é, você quer um exemplo da dificuldade que é controlar estoque? É que às vezes você mesmo é a pessoa que pega um produto do estoque e não anota. Às vezes o próprio empreendedor acaba tirando coisas do estoque ali sem fazer o devido controle. Então veja, precisa cuidar disso. E ainda pensando nessa dica 3, que é essa questão financeira, da mesma forma o dinheiro, né, precisa ser bem controlado. Por isso que o orçamento vem para ajudar essa terceira dica aqui. Porque se você paga, você até pode ser um bom pagador, mas não significa que isso seja o ideal para você. É legal você olhar onde você está gastando o dinheiro. Depois que você já comprometeu-se com o gasto, é mais difícil, porque daí você quer pagar as contas e aí já está contraída essa dívida, então fica mais difícil administrar. Então, controlar é imprescindível que você mantenha bons controles de tudo que você paga e do dinheiro e do estoque para que você tenha aí um departamento rodando, tá? E para fechar essas dicas aqui, né, tem algo que é super relevante, que é assim, gente, na unha é bem difícil. Então, existem sim formas de você fazer, não necessariamente é uma única forma, mas a quarta dica é que você precisa de uma base tecnológica. O que é uma base? Uma solução tecnológica, gente. Porque sem tecnologia hoje, a gente acaba engessando as coisas. E aí é onde a gente desiste, né? Então veja, um sistema que se adapte à realidade da sua empresa, um sistema que seja consistente, que você tenha implementado corretamente, vai ajudar muito para que você tenha um bom controle financeiro. Às vezes eu encontro pessoas que fazem na planilha, no caderno hoje já é bem menos, né? Porque até a app do celular faz aí um controle financeiro, sistemas online, tem sistemas, gente, que são extremamente em conta para a empresa, né? Então o que é legal? É você encontrar aquilo que se adapte para você. Agora não vamos só pelo preço do sistema, só pelo valor que o sistema vai cobrar de você. Vai também pela aplicabilidade. O que faz você manter um bom controle, uma boa gestão financeira, é que essa solução tecnológica tem que ser adaptada a você. Nós precisamos entender se ela está sendo relevante, se ela está fazendo a coisa certa. Fazer a coisa certa é desde montar um fluxo de caixa, desde te ajudar para montar uma DRE. Não vou nem falar que você tem que tirar a DRE do sistema, que isso é um pouco mais complexo, né? Nós podemos até falar disso numa outra live aqui, mas enfim, para montar um fluxo de caixa, ele tem que estar fazendo a venda corretamente. Se essa venda vai ser recebida no cartão ou vai receber no boleto, precisa estar lá explicado. Isso parece óbvio, mas não é realidade, né? Esses últimos dias mesmo eu tenho trabalhado na reimplantação de um software em que a gente está buscando organizar toda a base financeira, porque a entrada e a saída acontece, mas não acontece a conciliação. A venda, ela gera uma forma de contas a receber que não condiz com a realidade, então não dá para fazer fluxo de caixa, porque você não sabe quando esse dinheiro vai entrar na empresa, automaticamente não serve. E aí fica caro, porque aí às vezes você paga um sistema só para emissão de nota fiscal. Então veja, essa solução tecnológica, ela te ajuda com a segurança, com os dados que você precisa para fazer uma boa gestão, ela te ajuda a ter acesso às informações na hora que você precisa. Então veja, você não pode ter um software aí na tua empresa em que você, na hora que você precisa da informação, aí você pede um relatório ou você vai tirar um relatório lá e você olha para isso e fala, nossa, mas isso aqui tá errado, peraí, vou fazer. E aí você começa a jogar isso e manipular os dados. E aí é fato que vai desanimar. Então a tecnologia tem que estar a seu favor. Então compare aí, hoje tem muitas opções, né? O fato de ter muitas opções não necessariamente vai ter várias que se adaptem à tua empresa, então é legal você buscar algo aí que tenha confiabilidade e aí automaticamente você vai conseguir, gente, ter o que nós falamos de dashboard. O que é um dashboard? Dashboard são as informações em tempo real sobre as finanças da sua empresa. Olha que legal, né? Você poder ter essa comparabilidade
nessa semana, na verdade no final ali do mês passado, começo desse mês, eu tenho trabalhado num dashboard aí de uma empresa e que tem essas informações no software há 3 anos. E é muito legal olhar a evolução em determinados meses que a empresa tem. E com base nisso, fica muito mais simples uma tomada de decisão, porque o gestor consegue entender o comportamento da empresa e com base nesse comportamento, o gestor consegue dizer assim, bom, para que caminho nós vamos? Né? E a própria equipe, junto com o gestor, consegue. Então, veja, ache aí algumas formas, pense nessas 4 dicas aí que eu comentei. Sei que elas não são simples, mas o fato é que depois que você começa, a coisa flui, vai embora e você tem mais sucesso a partir do momento em que você tem uma boa gestão. Isso é fato, tá, gente? Procurem aí que vocês vão perceber que não vou dizer grandes empresas no sentido grande financeiramente falando, mas grandes no sentido de empresas boas, empresas aí com tempo de mercado, percebam aí o quanto essas empresas se dedicam a explorar uma boa gestão. Então, comece por essas 4 dicas. Se você tiver dúvida, conte comigo. A ideia é sempre trazer um conteúdo aqui para vocês. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, né? Muito bom quando vocês passam por aqui, assistem esse vídeo. E a gente volta na quarta-feira com aula Mão na Massa. Eu espero vocês. Fiquem com Deus.